Fala rapaziada, Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas, né, avançadas. Muitas pessoas me perguntam aqui nos comentários aqui do canal, né, se dá para fazer reparos avançados sem ter, por exemplo, osciloscópio, sem ter uma câmera térmica, sem ter uma estação de retrabalho, né, com uma qualidade melhor. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, beleza? Antes de a gente começar no tema, eu quero deixar aqui para vocês, na verdade, dar uma satisfação aqui para a galera que me acompanha aqui no YouTube, né? Os inscritos fiéis aqui que sempre está assistindo os nossos vídeos, que provavelmente vocês já devem ter percebido que faz alguns dias, né, que a gente não está postando vídeos de reparo. E por que isso está acontecendo? Porque a gente agora em abril, a gente vai fazer uma atualização do treinamento, a gente vai começar em abril, né, mas vamos passar abril, maio e junho colocando novos módulos. Então, por conta disso, a gente está gravando bastante aulas para o treinamento e a gente ficou um pouco sem tempo para estar gravando vídeos de reparo, né? Os vídeos de reparo requer um pouco mais de esforço, de mais tempo e tudo mais, e por conta disso a gente diminuiu um pouco a frequência de vídeos de consertos, né, de placas, mas a gente sempre está fazendo vídeos aqui comentando coisas, né, falando sobre reparos em placas, dando dicas, falando sobre a eletrônica. Então, mesmo assim, a gente sem postar, né, vídeos de consertos, mas a gente sempre está presente aqui postando vídeo para vocês, beleza? Então é só uma satisfação aí para a galera que sempre está me acompanhando aqui no YouTube, beleza, galera? Antes de a gente começar, deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, porque o teu comentário pode virar tema de um próximo vídeo, inclusive esse aqui, né, que a gente está gravando. A gente escolheu esse tema, né, baseado em muitas perguntas, né, muitos comentários que estavam se fazendo em relação a essa questão, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos falar primeiramente sobre o osciloscópio, que é praticamente o que mais as pessoas perguntam, né? Mais os técnicos perguntam, principalmente o técnico que está no nível básico para o intermediário, que faz a seguinte pergunta: poxa, eu quero fazer reparos mais complexos, mais avançados, só que eu não tenho condições agora, eu não tenho capital, né? Eu estou sem dinheiro agora para fazer um investimento em um osciloscópio. Será que dá para eu começar a fazer esses reparos? Será que dá para eu ter resultado fazendo reparo de inicialização, por exemplo? Fazendo reparo no setor de radiofrequência, que alguns reparos naquele setor um pouco mais complexos de ser analisado. Será que dá para resolver esses problemas utilizando apenas um multímetro e fonte de alimentação? Vamos lá. Galera, eu digo com toda a propriedade do mundo, né, porque eu já consertei diversos aparelhos sem ter osciloscópio, sem ter câmera térmica, sem ter um microscópio, né, trinocular, sem ter uma estação de retrabalho boa, e eu posso falar isso com propriedade porque eu já passei por isso. Então vamos lá. Tem condições de resolver problemas de inicialização sem osciloscópio? Sim, tem condições de você fazer reparos de CPU, você fazer reparos de várias outras coisas, de vários outros componentes do setor de inicialização, apenas tendo um multímetro aí na sua bancada, certo? Podendo também ter, né, uma estação de retrabalho, sei lá, Yachum, por exemplo, dá sim para fazer esse tipo de reparo. Só que, vamos lá, vamos dizer as limitações, por exemplo. Quando eu falo, né, já falei muitas vezes aqui no canal que um osciloscópio é muito importante na análise de inicialização, que ajuda bastante, é porque eu senti uma grande diferença de quando eu comecei a utilizar o osciloscópio nos meus reparos. Eu tenho certeza, né, de que para você chegar a um resultado mais rápido, certo? A uma conclusão mais rápida, o osciloscópio ele vai te ajudar a chegar lá de forma mais rápida, né? E tendo uma exatidão maior. Por exemplo, você vai medir uma malha de frequência da CPU. Na grande maioria dos multímetros, né, principalmente esses que a gente utiliza na bancada, a gente não consegue medir uma frequência em megahertz, por exemplo, 19 MHz, que é a mais baixa frequência de uma CPU, né? Partindo do ponto que temos CPU que é 24 MHz, 26 MHz, tudo mais. Então, vamos supor que você vai medir uma frequência de 19 MHz, com o seu multímetro, na grande maioria das vezes, você não vai conseguir medir essa frequência. E aí, com o osciloscópio, já se dá para medir, né? Vamos supor que você não vai ter acesso, mesmo que você tenha
um multímetro que faça a medição dessa frequência, você não consegue ver o gráfico dessa frequência. Isso também é importante em alguns casos, certo? Por exemplo, você vai analisar uma malha de interrupção, um pulso de enable, uma malha de reset. Em alguns casos, né, essas malhas são digitais e aí ela tem um pulso apenas, que com o multímetro você não consegue medir, você não consegue verificar, você não consegue checar, né, o valor da malha. Já com o osciloscópio a gente consegue pegar o gráfico, consegue pegar, né, a frequência da malha, a gente consegue pegar a tensão real da malha. Então tudo isso faz com que a gente tenha mais exatidão na análise, chegue mais fácil no reparo. Beleza, pessoal? Então o osciloscópio ele é bom por isso, porque a gente tem aquela exatidão daquilo que a gente está medindo. Com o multímetro dá para a gente ter um parecer, né, digamos assim, dá para a gente ter uma ideia de que tal malha funciona, né, tal componente está funcionando ou não, baseado nas alimentações que a gente vai estar fazendo com o multímetro, né, nas verificações de alimentações. Por exemplo, a gente vai pegar uma falha de inicialização, a gente vai verificar os conversores Buck, né, e com o multímetro dá para a gente verificar pelo menos a tensão, se está sendo, se tem a queda de tensão no conversor Buck, né, se está gerando a alimentação correta para a CPU, de alimentação, né, da malha. Então a gente vai ter aquelas, a gente vai conseguir fazer aquela análise básica. Porém a gente não vai ver, não vai ter ideia se há um chaveamento, né, no Buck, se está funcionando de forma perfeita. Então a gente vai ter aquela base, né? A gente vai utilizar a escala de continuidade também para ver se não tem nenhuma bobina aberta, né? Nenhuma bobina do conversor Buck. Verificar as tensões LDO, dá para verificar com o multímetro. Verificar as alimentações das malhas de frequência, as alimentações das malhas de reset, as alimentações das malhas, né, de barramento de controle. Só que a gente não consegue enxergar as atividades, né, o gráfico. E em alguns casos isso pode fazer com que a gente quebre um pouco a cabeça, né, para chegar a uma conclusão. Porém, dá sim para se resolver. Por quê? Porque com o multímetro, na grande maioria das vezes, né, 90% dos aparelhos que eu conserto aqui com falhas de inicialização, por exemplo, eu consigo resolver apenas com multímetro de fonte de alimentação. Então, mesmo eu tendo um osciloscópio, às vezes não há necessidade de usá-lo, né? O osciloscópio é em casos extremos. Então, se você, por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Poxa, eu tenho um multímetro, o multímetro que eu tenho não é tão legal, mas eu estou trabalhando com ele, né? Vamos supor, eu tenho um microscópio, meu microscópio é um AK04 ou o meu microscópio é um microscópio USB, né? Eu tenho uma fonte da Yachum, por exemplo, de 3 dígitos, né? Eu utilizo insumos, né, de baixa qualidade, eu uso pinças de baixa qualidade e muitas vezes você fica pensando no osciloscópio, ao invés de você melhorar essas ferramentas básicas que vão te dar muito mais resultado do que um osciloscópio. Às vezes as pessoas ficam muito focadas em osciloscópio, câmera térmica, fica focado numa estação de retrabalho boa, mas existem ferramentas na bancada que devem ser mudadas de forma imediata, que são muito mais baratas e às vezes a gente foca naquilo que muitas vezes a gente nem vai usar, né? Por exemplo, osciloscópio, eu uso muito? Uso. Só que eu uso muito mais o meu multímetro do que o meu osciloscópio. Eu uso muito mais o meu microscópio do que o meu osciloscópio. Eu uso mais a minha fonte de alimentação do que o meu osciloscópio, certo? Então, eu uso muito mais as outras ferramentas básicas, a minha pinça, por exemplo, eu uso aqui, cadê? O meu fluxo, né? Do que eu uso, por exemplo, a minha box, do que eu uso o meu osciloscópio, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui é que melhorem primeiramente as ferramentas básicas de reparo de vocês. Não foquem em ferramentas que são caras, né, de análise complexas agora no momento, você que está no nível básico ou intermediário, porque muitas vezes a gente foca tanto em ferramentas complexas que depois a gente nem usa tanto e você fica com as ferramentas básicas muitas vezes de baixa qualidade. Então se preocupe em comprar uma boa estação de retrabalho, que é muito importante, né? Uma Quick 2008, por exemplo,
custa aí em torno de 650, 700 no AliExpress. Se preocupe em adquirir um osciloscópio, pelo menos uma K10, né, que é um microscópio que te dá uma grande condições, né, de análise, de reparo e tudo mais. Procure comprar uma fonte de alimentação de 4 dígitos, independente da marca, seja Icaris, seja AFR, seja alguma da China que você tenha aí namorado, né? E faça todas as compras, né, de insumos de qualidade, tipo uma pasta, né, um fluxo pastoso Antec, por exemplo, que ajuda muito na microsoldagem, né, evita muitos prejuízos, essa pastazinha aqui, certo? Por exemplo, uma malha dessoldadora. Eu vejo muita gente trabalhando com malha dessoldadora de má qualidade. Vai tirar um componente, vai tirar um CI, por exemplo, vai fazer uma limpeza, acaba danificando o pad, arrancando trilhas da placa, né? Às vezes por conta da malha dessoldadora, né? Às vezes até extrai o componente perfeito. Vai usar a malha dessoldadora grossa, de má qualidade, né? E acaba tirando todo o esmalte da placa, removendo pads. E essas questões de ferramentas básicas, pessoal, é muito mais importante do que as ferramentas digamos assim, né, entre aspas, nível 3 do reparo. Então, o osciloscópio é importante? Sim, te dá condições de reparo, você tem uma visão melhor daquilo que você está analisando, você consegue enxergar muito melhor a falha do componente de forma até mais rápida, só que existe um porém, né? Se a gente não tiver, por exemplo, um multímetro bacana, se a gente não tiver uma fonte de bancada boa, se a gente não tiver uma estação de solda boa, uma estação de retrabalho boa e um microscópio, aí sim é que vai dificultar o nosso trabalho, certo? Então foquem primeiro em adquirir as ferramentas básicas de reparo. Depois você vai pensar em câmera térmica, depois você vai pensar em osciloscópio, certo? Então existem técnicas que você pode encontrar, por exemplo, fugas de baixo consumo, né, sem necessariamente ter uma câmera térmica, de princípio. É claro, tem alguns alguns curto-circuito, por exemplo, que podem, de repente, você não conseguir encontrar com o método tradicional, certo? E aí necessitaria de uma câmera térmica. Mas são casos, né, de porcentagem bem menor. Então, na grande maioria dos reparos, você vai conseguir fazer apenas com multímetro e fonte de alimentação. Mas desde que o seu multímetro seja um multímetro de qualidade, a sua fonte seja de qualidade. Então, foque nessas ferramentas básicas no princípio, né? Fonte de alimentação boa, multímetro bom, certo? Procurem adquirir essas ferramentas básicas primeiro, para depois você comprarem, né? Pensar em comprar em uma ferramenta mais cara, né? Que vai, claro, ajudar bastante, porém dá para se fazer muito reparo apenas com essas ferramentas básicas, certo? Então, quando eu comecei a fazer reparos complexos, eu não tinha osciloscópio, eu não tinha câmera térmica, e mesmo assim eu conseguia fazer. Tem vários vídeos aqui no canal, vocês vêm achando fuga de 1 mA, né? 1 mA com multímetro, certo? Vocês já me viram aqui fazendo vários reparos de inicialização com multímetro e fonte de alimentação. Na grande maioria das falhas de inicialização vai ser por curto-circuito em malhas secundárias, certo? Que dá para a gente encontrar apenas com fonte e multímetro, né? Muitas vezes você vai verificar uma falha de inicialização, às vezes é uma resistência alterada, e aí você não precisa de um osciloscópio para encontrar uma resistência, né? Um resistor com a resistência alterada. Então tudo isso você encontra com o multímetro, beleza? Então é muito importante vocês estudarem, é claro, né, todo o setor, entenderem sobre o setor. É muito importante saber disso, porque com multímetro e fonte de alimentação, quando se tem uma ideia do funcionamento daquele determinado setor que você está analisando, você chega às conclusões, mesmo sem ter, né, uma ferramenta como o osciloscópio, por exemplo, ou como uma câmera térmica, né, ou uma box até. Né, dá para você, apenas com multímetro e fonte de alimentação, você resolver muitas falhas. É como eu já falei aqui agora, né, anteriormente, estou falando agora de novo. 90% das falhas de inicialização, radiofrequência, eu resolvo apenas com fonte e com multímetro. Beleza? Em alguns reparos específicos,
é que eu utilizo, né, o osciloscópio. Eu utilizo mais o osciloscópio aqui em projetos de eletrônica, né? E até convido você a se inscrever no nosso canal de eletrônica. Se você ainda não é inscrito nesse canal de eletrônica, você está perdendo muito conhecimento que vai te ajudar, né, em reparos de placa de smartphone também. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, esse link aí do nosso canal de eletrônica, beleza? Então, para resumir, pessoal, procurem equipamentos, né? Procurem ter uma boa solda, certo? Uma boa solda de qualidade, uma Cobix, fio fino, né? Procure ter pasta, solda em pasta, né, de qualidade. Procure ter um fluxo de qualidade. Procure um multímetro de qualidade. Procure comprar uma fonte de qualidade que não está tão cara, né? Você, por exemplo, comprar no AliExpress, você vai comprar uma fonte de R$400, por exemplo, uma fonte bacana, uma fonte boa, de 4 dígitos, né? Com a tensão alta, que você pode comprar com a tensão até 32, 60 volts, 10 amperes, 15 amperes, você escolhe e você compra mais ou menos por esse valor, de 400 a 500 reais no AliExpress. Então você foque primeiramente nas ferramentas básicas, procurem ter ferramentas básicas boas na sua bancada, depois você pensa aí nessas outras ferramentas. E também, para você utilizar, por exemplo, um osciloscópio, você tem que ter um pouco de conhecimento de eletrônica, né? Não é só comprar e pegar as ponteiras do osciloscópio e sair fazendo medição, feito a gente faz no multímetro. Então requer um pouco mais de conhecimento de eletrônica também. Então é muito importante você, primeiramente, começar a fazer o básico com multímetro e fonte, para depois você vai aumentando seu nível, adquirir um osciloscópio. Também não precisa ser um osciloscópio do tipo mais caro, você pode comprar um osciloscópio portátil para começar. Depois você vai adquirindo, né, ferramentas mais complexas, né, com a qualidade melhor e ferramentas mais caras. Então, obedeça o nível, né, entenda aonde você está no momento. Saiba que se você ficar muito ansioso para estar querendo adquirir muita coisa, no momento você pode até ficar triste, né? E aí isso pode até criar vários problemas aí no seu laboratório, na sua assistência. Então foque primeiramente em ter ferramentas básicas de qualidade, né? Depois você parte aí para um próximo nível. Beleza, galera? Então essa é a dica que eu deixo para vocês hoje, né? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Fui!